Olá! Hoje vamos falar sobre o índice glicémico dos alimentos. O índice glicémico é um valor que estima a velocidade em que os hidratos de carbono presentes num alimento, ou seja, o açúcar presente num alimento, entra na nossa corrente sanguínea. E o interesse disto é porque quanto mais veloz for a entrada de açúcar no nosso sangue de um determinado alimento, mais o nosso pâncreas tem que produzir insulina, que é uma hormona que vai basicamente buscar o açúcar ao nosso sangue e transportá-lo depois para as nossas células, ou seja, fazer este transporte para as nossas células. Quando a entrada é constantemente muito rápida e muito acelerada, porque ingerimos alimentos com um índice glicémico demasiado elevado, o nosso pâncreas estará a produzir muita quantidade de insulina e as nossas células acabarão por se cansar um pouco disso e defenderem-se. E ao defenderem-se criam uma chamada resistência à insulina. Isto é muito comum nas pessoas com obesidade e acaba por, a longo prazo, desenvolver uma doença, típica que vocês conhecem todos de certeza, a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2 é geralmente manifestada por esta resistência à insulina. Ora então, o que acontece quando nós ingerimos alimentos com um elevado índice glicémico? Geralmente há esta entrada rápida de açúcar no nosso sangue, há uma demanda grande de insulina pelo nosso pâncreas, que começa a produzir em grande quantidade. Este açúcar sairá também a uma velocidade acelerada do nosso sangue e, em termos de saciedade, a nossa saciedade será muito curta, porque rapidamente também ficamos sem o açúcar no nosso sangue, ou seja, basicamente muito depressa ficamos novamente com hipoglicemia. E então, o que é que nós nutricionistas, quando fazemos um plano alimentar e que queremos introduzir alguns alimentos que possam ter um índice glicémico um bocadinho mais elevado, como por exemplo algumas frutas, e que as frutas são essenciais e portanto temos que as comer, o que é que nós devemos pensar, e por isso temos alguns comportamentos e algumas sugestões que vos fazemos e que às vezes até já são comentadas, não é? Quando alguém tem um plano alimentar, um nutricionista comenta: olha, por exemplo, não posso comer fruta sozinha porque a fruta sozinha engorda-me mais, ou a fruta sozinha absorve-se mais rápido. São termos que às vezes se ouve. E a lógica é esta, é por causa do índice glicémico. Geralmente, se nós introduzirmos algum alimento que tenha gordura, proteína ou hidratos de carbono complexos, ou seja, hidratos de carbono como as fibras, atrasará a libertação, ou seja, atrasará o índice glicémico desse alimento. Faz com que a entrada de açúcar daquele alimento seja mais lenta no nosso sangue. Acaba por manipular ligeiramente o índice glicémico do alimento. E por isso, quando o nutricionista vos recomenda não coma a fruta sozinha, esse é o objetivo, é tentar reduzir ligeiramente o índice glicémico, não daquele alimento, mas daquela refeição, e assim conseguirmos fazer com que a saciedade seja prolongada. E então o que é que nós podemos juntar a uma fruta? Podemos juntar, por exemplo, alguma coisa com proteína, como aqueles queijinhos unidosos, são muito práticos para transporte e que já estão também bastante comuns nas dietas das pessoas hoje em dia. Temos os frutos secos, lá está um alimento com bastante gordura e gordura boa, que também faz com que o índice glicémico daquela refeição reduza. E, por exemplo, tradicionalmente, as bolachas integrais, as tostas ou a fatia de pão. Claro que esta opção para uma dieta de emagrecimento pode em algumas alturas não ser a melhor, mas não quer dizer que seja errada. Portanto, todas estas opções são boas, todas estas opções fazem baixar o índice glicémico daquela refeição. Por exemplo, e isto tem muito interesse em diabéticos que têm que dosear, ou em alguns casos até têm que dosear a quantidade de insulina ingerida. Às vezes o nutricionista recomenda: olha, se comer uma mousse de chocolate, ou se comer uma serradura, ou se comer um gelado, faça-o dentro de uma refeição volumosa. Às vezes mais vale nós fazermos essa asneirinha de comer uma sobremesa
incluída numa refeição, como por exemplo uma feijoada, pois essa feijoada terá bastante gordura, bastantes hidratos de carbono complexos, bastante proteína e acabará por, no total daquela refeição, que até será uma refeição bastante calórica, mas o índice glicémico será muito mais baixo do que, por exemplo, comer a mousse de chocolate ou comer um bolo da pastelaria a meio da tarde ou meio da manhã, sem mais nada lá pelo meio, quase que a fazer com que aquele alimento passe ali mais despercebido. O índice glicémico não traduz o valor calórico dos alimentos, portanto, não quer dizer que um alimento que tenha um índice glicémico mais baixo seja menos calórico do que um alimento com um índice glicémico mais alto. Este será apenas um interesse numa dieta de emagrecimento, um interesse para a procura de uma maior saciedade, para evitar a tal resistência à insulina e para fazer com que a nossa libertação de insulina seja mais lenta, para que depois haja menos transporte de glicose para as nossas células, para podermos então ir gastando as nossas energias a tempo daquilo que entra. Espero ter explicado isto de uma forma clara e até à próxima!